Olá galera, meu nome é André, estamos aqui na segunda aula de integral por substituição simples, UDU, e agora eu separei essa integral com exponencial e raiz. Exponencial é algo que geralmente confunde bastante os alunos de cálculo, mas vou demonstrar para vocês que é algo bastante simples, resolvendo essa integral com exponencial e raiz. Temos aqui então a integral do exponencial da raiz de x sobre a raiz de x dx. Essa é uma integral bastante simples de se resolver, porque temos dois termos em comum, que é a raiz de x. Algo que confunde um pouco o aluno na hora de resolver essa integral por substituição UDU é que ele repara que não há nenhum valor que seja derivada de outro termo dentro dessa integral. E é isso que eu vou demonstrar, o que vocês podem estar fazendo, a manipulação algébrica dentro de uma integral. Vamos iniciar então. Eu vou colocar aqui e vou repetir essa integral de outra forma. Vou iniciar com a integral do exponencial da raiz de x sobre vezes 1 sobre a raiz de x dx. Eu apenas reescrevi essa integral. Ela continua sendo a mesma coisa, não alterei nada. Sendo assim, vocês podem reparar que este valor, este termo 1 sobre raiz de x, está muito próximo de ser igual à derivada da raiz de x. Para quem não lembra, a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Portanto, para que este valor seja semelhante à derivada da raiz de x, bastaria ter apenas um 2 aqui. Mas eu não posso simplesmente colocar um 2 nessa integral sem que eu balanceie isso. Como? Se eu colocar esse 2 aqui, eu vou alterar essa integral. Então já vai estar errado. Mas eu posso colocar esse 2 aqui no denominador se eu colocar um valor que anule esse 2. Qual o valor que anula um 2 no denominador? Um 2 no numerador. Agora sim, eu posso trabalhar com esse 2. Porque ao mesmo tempo que eu coloquei um 2 para alterar esse valor, a integral alterou e eu coloquei um 2 para fora no numerador para que a integral continue a mesma coisa. Então eu fiz aqui uma manipulação algébrica para que este termo seja semelhante à derivada da raiz de x. Agora sim, 1 sobre 2 raiz de x é a derivada da raiz de x. Agora vamos então trabalhar com a substituição. Eu vou aqui iniciar com o u, onde o nosso u vai ser a raiz de x. Vamos colocar u é igual a raiz de x. E o nosso du, que é a derivada do u, vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Agora eu vou fazer algo aqui, exatamente para quem não lembra, por que 1 sobre 2 raiz de x é a derivada da raiz de x. Eu vou demonstrar aqui de forma bem simples e rápida, para vocês verificarem isso. Vou colocar aqui, d' da raiz de x é igual a escrevermos raiz de x é a mesma coisa de dizermos que x é elevado a 1/2, certo? Quando nós derivamos
x elevado a 1/2, esse 1/2 do expoente desce e subtraímos 1, certo? Dando prosseguimento então ao nosso cálculo, vai ficar da seguinte forma: 1/2 de x. 1/2 menos 1 é igual a menos 1/2. Como eu não posso deixar esse x elevado a menos 1/2, para eu deixá-lo positivo, eu jogo para o denominador, ficando da seguinte forma: 1 sobre 2, que permanece, que vai multiplicar então x elevado a 1/2 positivo. Mas como x elevado a 1/2 é a mesma coisa da raiz de x, eu vou deixar em raiz. Portanto, a derivada da raiz de x é igual a 1/2 da raiz de x. Vamos voltar então ao nosso cálculo da nossa integral, onde substituímos então a variável x pela variável u, onde dizemos que raiz de x é igual a u, e o du, que é a derivada do u, é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Vamos então dar prosseguimento, repetindo aqui o 2, que não alterou, que vai permanecer na nossa integral. O 2 integral do exponencial de u, que é a raiz de x, agora é u, du. Pois bem, quando chegamos nessa parte do cálculo, chegamos em mais uma propriedade de integral, onde eu vou demonstrar para vocês que propriedade é essa. A propriedade é a seguinte: a propriedade dessa integral diz que a integral do exponencial de coisa de coisa é igual ao exponencial de coisa mais c, que é a constante, que seria a mesma coisa de exponencial de u du é igual ao exponencial de u mais c. Se repararmos bem, essa propriedade está idêntica ao nosso cálculo. Tirando o 2, que está fora da integral, ela está idêntica. Então, nós sabemos que a resposta para este cálculo é igual ao 2, que vai permanecer. E agora, eu não vou utilizar mais a variável u, porque eu já vou responder direto, vou voltar para a variável x. U equivale à raiz de x mais o c da constante. E temos aí a resposta final. Muito simples, não? Dizemos então que a integral do exponencial da raiz de x sobre raiz de x dx é igual a 2 exponencial da raiz de x mais c.